Rudimere Ribeiro da Nóbrega, Mateus Barros. 1 ano de falecimento, Alonso de Jesus Santos. Outras intenções de falecimento, Maria José Pacheco Santos, 6 meses, Rejane Fonseca Viana, 3 anos, Antônio Gonçalves de Assis Filho, Bárbara Camila Maia de Lira, 2 anos, José Estevão da Fonseca, Maria do Carmo Gomes. Irmãos, celebremos com fé, amor, alegria, confiantes de que Jesus está presente entre nós, pelo Espírito Santo, do seu amor, cantemos. O Senhor ressurgiu, aleluia, aleluia, é o Cordeiro Pascal, aleluia, aleluia, imolado por nós, aleluia, aleluia, é o Cristo Senhor, Ele vive e venceu, aleluia. O Cristo Senhor ressuscitou, a nossa esperança realizou, vencida a morte para sempre, triunfa a vida eternamente. O Senhor ressurgiu, aleluia, aleluia, é o Cordeiro Pascal, aleluia, aleluia, imolado por nós, aleluia, aleluia, é o Cristo Senhor, Ele vive e venceu, aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. De coração contrito e humildes, nos aproximemos do Deus que é justo e santo e lhe peçamos perdão de nossos pecados, de nossas faltas, para que possamos celebrar dignamente esta Santa Missa. Senhor, nossa paz, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, nossa Páscoa, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, nossa vida, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, alegrando-nos hoje, porque adotados de novo como filhos de Deus, esperemos confiantes e alegres o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Leitura do Ato dos Apóstolos. Naqueles dias, a multidão dos filipenses levantou-se contra Paulo e Silas. E os magistrados, depois de lhes rasgarem as vestes, mandaram açoitar os dois com varas. Depois de açoitá-los bastante, lançaram-nos na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda segurança. Ao receber esta ordem, o carcereiro levou-os para o fundo da prisão e prendeu os pés deles no tronco. À meia-noite, Paulo e Silas estavam rezando e cantando hinos a Deus. Os outros prisioneiros o escutavam. De repente, houve um terremoto tão violento que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e viu as portas da prisão abertas. Pensando que os prisioneiros tivessem fugido, puxou da espada e estava para suicidar-se. Mas Paulo gritou com voz forte: "Não te faças mal algum, nós estamos todos aqui." Então o carcereiro pediu tochas, correu para dentro e, tremendo, caiu aos pés de Paulo e Silas. Conduzindo-os para fora, perguntou: "Senhores, que devo fazer para ser salvo?" Paulo e Silas responderam: "Crê no Senhor Jesus e sereis salvos, e todos os de tua família." Então Paulo e Silas anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todos os da sua família. Na mesma hora da noite, o carcereiro levou-os consigo para lavar as feridas causadas pelos açoites. E imediatamente foi batizado, junto com todos os seus familiares. Depois fez Paulo e Silas subirem até sua casa, preparou-lhes um jantar e alegrou-se com todos os seus familiares, por ter acreditado em Deus. Palavra do Senhor. Graças a Ó Senhor, me estendeis o vosso braço e ajudais. Ó Senhor, me estendeis o vosso braço e ajudai. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante vosso templo vou prostrar-me. Ó Senhor, me estendeis o vosso braço e me ajudais. Ó Senhor, me Estendeis o vosso braço e me ajudais. Eu agradeço o vosso amor, vossa verdade, porque fizeste muito mais que prometeste. Naquele dia em que gritei, vós me escustastes e aumentastes o vigor da minha alma. Ó Senhor, me estendeis o vosso braço e me ajudais. Ó Senhor, me estendeis o vosso braço e me ajudais. estendereis o vosso braço em meu auxílio, e havereis de me salvar com vossa destra. Completai em minha obra começada. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabado
esta obra que fizeram vossas mãos. Ó Senhor, me estendeis o vosso braço e me ajudais. Ó Senhor, me estendeis o vosso braço e me ajudais. Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade: é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vou-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Fiquemos sentados um instante. Nós estamos ao longo desses dias diante do chamado discurso de despedida de Jesus. Esse discurso ele está dividido em 3 partes e que ao longo desses dias todos até Pentecostes a gente vai aprendendo, lendo, se debruçando sobre aquilo que nos é proposto, não como uma despedida final, eterna, uma despedida fúnebre de Jesus, mas como uma despedida por um tempo, porque afinal de contas, do ponto de vista pedagógico, nós estamos vivendo o tempo do Espírito. Do ponto de vista pedagógico para a catequese, se diz que viveu-se o tempo do Pai, o tempo do Filho e o tempo do Espírito. Se faz essa divisão, entretanto, ambos estão intimamente ligados. Não existe o Pai sem o Filho sem o Espírito e vice-versa. Mas para a catequese, para a vivência catequética, para a pedagogia catequética, então se faz essa divisão, essa separação dos tempos. E aí os evangelhos, eles seguem essa lógica. E é por isso que São João, já no seu capítulo 16, qual estamos hoje, nos apresenta um trechinho dessa despedida de Jesus. E com esse trecho a gente identifica aqui pelo menos 2 sentimentos. O primeiro sentimento refere-se à tristeza. Agora parto para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: para onde vais? E São João completa: mas porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. De verdade, quando nós nos despedimos de alguém que amamos, e aqui não existe amar mais ou amar menos, ou amamos tanto ou menos, não existe isso. A quem amamos,
nós ficamos de fato com o coração triste, tomado de tristeza. Basta lembrar daquela despedida que tivemos que fazer, seja por um tempo, talvez até por um tempo prolongado, ou mesmo um tempo eterno, quando a gente se despede da mãe da gente, do pai da gente, do irmão querido, do esposo, da esposa, enfim, isso causa em nós, essa despedida causa em nós uma fissura tão grave, que todos os dias a gente sente isso. Mesmo a gente tendo a certeza de que nossa mãe, nosso pai, ao meu caso, Deus a recebeu no céu, mas a gente sente essa fissura, essa lacuna aberta, que vai exatamente nos deixando um pouco entristecido. Entretanto, com a graça de Deus que opera sempre, a gente se reergue e consegue viver, porque a esperança não decepciona, e é na esperança que nós vivemos. Fé, esperança e amor. Então a esperança, a fé e o amor é o que nos move. É a esperança que nos faz pisar o chão, muitas vezes ressequido de tristeza, de sofrimentos e de angústias. Então os discípulos de Jesus não ficam aparentemente tristes, eles ficam de fato tristes. Jesus mostra isso: a tristeza encheu os vossos corações. Mas veja, diante da tristeza vem um outro sentimento, o sentimento de conforto, porque Jesus diz: no entanto eu vos digo a verdade, é bom para que eu parta, porque se eu não for, não virá o defensor. Mas se eu me for, eu vou-lo mandarei. Ou seja, o sentimento de conforto por parte dos discípulos de Jesus se dá pela promessa de que os seus discípulos não ficarão órfãos. Não existe essa lógica da orfandade na vida cristã. O batizado, ele não é um órfão no mundo, mas ao contrário, ele recebe de Deus a filiação. Jesus nos deu essa garantia quando nós somos adotados, enxertados em Cristo e adotados por Deus. A tristeza, ela vai sendo vencida pela promessa de nosso Senhor: e quando eu me for, eu vou-lo mandarei. O Espírito Santo, o Paráclito, o defensor, aquele que nos move, que nos preenche. Então, a tristeza antes tomada, ou que toma o coração, agora é o Espírito. Então, nós, irmãos e irmãs, que vivemos no tempo do Espírito, não podemos dar abertura à tristeza. Repito, mesmo a gente se angustiando, mesmo sentindo a falta, a lacuna, mas a tristeza não pode ser carregada por cada um de nós. Ao contrário, a vida, a alegria, o amor, a esperança, essa é a tônica do Espírito Santo. É para isso que nós vivemos neste mundo, para agradar de Deus a alegria plena que o Espírito revela, o Espírito da verdade. O Espírito, diz o Evangelho de hoje, vai demonstrar ao mundo em que consiste, primeiro, o pecado, a justiça e o julgamento. O que é o pecado? É a rejeição ao amor. O pecado é a rejeição à graça que opera em nós, a alegria do Evangelho. O pecado é isso. O pecado é virar as costas para Deus. O pecado é assumir uma outra postura que não seja a postura de um filho de Deus. O Espírito Santo revela isso. Com as práticas e as obras, revela a cada um se estamos vivendo como filhos ou como filhos do pecado. Então, o pecado
porque não acreditaram, porque resolveram viver uma outra postura que não é a postura de filhos. Depois, o Espírito vai revelar a justiça. O que é a justiça? É a promessa de Deus, de que Ele volta para o Pai, mas que o Espírito Santo, o defensor, o Paráclito, permanecerá, movendo, suscitando, santificando a igreja. Por último, o julgamento. O julgamento, meu irmão e minha irmã, diz o Evangelho de hoje, é a condenação do maligno, porque o chefe deste mundo já está condenado. Quem é o chefe deste mundo? É aquele que tenta implantar nos corações dos filhos o pecado, o demônio, o diabo, o divisor, aquele que vem para separar os pais dos filhos, os casais, que vem para separar o amor entre casais, entre esposos, que vem para separar o amor entre os pais, entre filhos, entre amigos e amigas, que vem para semear discórdia na comunidade, no grupo, na comunidade de vida, enfim, esse é o chefe deste mundo, que vem para chefiar o mal. E o Evangelho de hoje diz: o julgamento desse chefe deste mundo, e aqui bem entendido, o mundo do pecado, o mundo hostil, o mundo contrário ao mundo de Deus, ao mundo proposto para nós, esse julgamento já está estabelecido, ou seja, ele já está condenado. Resumo da história para nós: depois de recebermos a graça do batismo, depois de recebermos tudo aquilo que é próprio de filhos, devemos erguer a cabeça, abrir o coração para o Espírito de Deus e vivermos como filhos de Deus. Fim da alegria? Não. Fim do pecado. Fim da tristeza. E viva a alegria, viva o amor, viva a graça, o Espírito que opera em nós. Peçamos então que o Senhor nos ajude, neste tempo da Páscoa que estamos vivendo, a fazermos este percurso de salvação, como filhos queridos, diletos de Deus, que recebeu dele a vida por meio do Espírito. Fiquemos em pé e apresentemos ao Pai de bondade nossas súplicas, dizendo: Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Para que a Igreja, povo de Deus, anuncie ao mundo a salvação pela fé e pela conversão ao Evangelho, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Para que os salvos pelo batismo pautem nossas vidas pela palavra da boa nova de Jesus, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Para que os pobres, os doentes e os marginalizados nas periferias geográficas e existenciais sejam amados como filhos de Deus e assistidos pelo Espírito da vida, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Também pelas nossas intenções, em ação de graças por Alexandro Ferreira da Silva, que agradece por graças alcançadas, pelo aniversário natalício de 5 anos de Lucas Crisanto Lourenço da Costa, por Lúcia de Fátima Silva, pela cura e libertação de Hermano Lourenço da Costa, pela recuperação da saúde de Rosilda Dionísio Leal, Heraldo Barbosa de Lucena, Janaína Oliveira de Araújo, Deusimar Moraes de Souza, Idiberto Neto, Maria Alice Oliveira Medeiros,
Maria das Dores Fernandes, Maria de Queiroz Guedes, Rudenmer Ribeiro da Nóbrega, Mateus Barros. E pelos falecidos, quero lembrar hoje um confrade do meu irmão que mora em Brasília, falecido ontem, Frei João Benedito, e pelos outros, primeiro ano de falecimento de Alonso de Jesus Santos, Maria José Pacheco Santos, Rejane Fonseca Viana, Antônio Gonçalves de Assis, Bárbara Camila Maia, José Estevão da Fonseca, Maria do Carmo Gomes e por todas as almas. Tudo isso vos pedimos, ó Deus, por teu Filho, que contigo vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Bendito sejas, ó Rei da Glória, ressuscitar, Senhor da Igreja, aqui trazemos as nossas ofertas. Vê com bons olhos nossas humildes ofertas. Tudo que temos seja pra ti, ó Senhor. Vida se encontra no altar de Deus, gente se doa, dom que se mola. Aqui trazemos as nossas ofertas. Vê com bons olhos nossas humildes ofertas. Tudo que temos seja pra ti, ó Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai e Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei, ó Deus, que sempre nos alegremos por estes mistérios pascais, para que nos renovem constantemente e sejam fonte de eterna alegria por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene, em que Cristo nossa Páscoa foi imolado. Pela oblação de seu corpo pregado na cruz, levou à plenitude os sacrifícios antigos. Confiante, entregou em vossas mãos seu Espírito, cumprindo inteiramente vossa santa vontade, revelando-se ao mesmo tempo sacerdote, altar e cordeiro. Por essa razão, transbordamos de alegria pascal e celebramos vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, hosana, hosana nas alturas, hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome
Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, do sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo do Sênio e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, da unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz.
Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida, disse nosso Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Quem podia imaginar que naquela cruz era só o começo de uma história de amor? Comentavam com grande dor tudo que se passou e jamais esperavam reencontrar o Senhor. Aconteceu sem mesmo esperar, ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor e o som de sua voz abrasava os seus corações e diziam: Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos e reconhecemos ao partir do pão. Já não chore, Jerusalém, a alegria voltou. Teu Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Aconteceu sem mesmo esperar, Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar.
Quem podia imaginar que aquela cruz era só o começo de uma história de amor? Comentavam com grande dor tudo o que se passou e jamais esperavam encontrar o Senhor. Aconteceu sem mesmo esperar, Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor e o som de sua voz abrasava os seus corações e diziam: Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão. Oremos. Ouvi, ó Deus, as nossas preces, para que o intercâmbio de dons entre o céu e a terra, trazendo-nos a redenção, seja um auxílio para a vida presente e nos conquiste a alegria eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. Divino Salvador Jesus Cristo, concedei-nos sacerdotes santos, inflamados no fogo do vosso amor, totalmente doados à edificação da vossa igreja. E vós, ó Maria, Mãe dos sacerdotes, vós que sois a onipotência suplicante, socorrei-nos a todos nos trabalhos e dificuldades em que se encontrarem. Virgem Mãe, Rainha dos Apóstolos de Jesus, aumentai nas famílias o respeito e o amor ao sacerdócio. Suscitai novas vocações sacerdotais e religiosas. Guiai, segundo o amor do vosso coração, os nossos seminaristas, para que sejam mais tarde dignos ministros do altar, santos e dedicados pastores do povo cristão. Assim seja. Agora à noite, após a missa, haverá a oração do terço. Quem vai hoje à noite dirigir é a comunidade Nossa Senhora da Conceição, da Bela Vista. Então, tem como lema: conhecendo o testemunho de Maria, procuramos viver melhor em comunidade. Então, a meditação dos mistérios dolorosos, que vai ser daqui a pouco iniciado pela comunidade da Bela Vista. Então, às vezes a gente tem dificuldade de rezar o texto sozinho, então aproveita e reza com a comunidade, todo mundo aí junto, fazendo esse momento. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Uma boa noite a todos. Senhor, fazei instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor.
discórdia que eu